Estamos ao vivo em todo o país, pela TV Cultura, pela TV Brasil, pelas emissoras afiliadas e pelo portal UOL. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Cláudia Colucci, repórter especial do jornal Folha de São Paulo; Cristiane Segato, repórter especial da revista Época e colunista de saúde da Época Online; Cláudio Lotenberg, médico oftalmologista e presidente do Hospital Israelita Albert Einstein; Davi Oliveira de Souza, médico e professor do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês e ex-diretor médico da organização Médicos Sem Fronteiras no Brasil; Martim de Almeida Sampaio, advogado e diretor de Direitos Humanos da OAB Seção de São Paulo. Como sempre, contamos também com a presença dos tuiteiros convidados e do nosso cartunista Paulo Caruso. Queria registrar e agradecer a presença na bancada dos convidados especiais da doutora Denise Steiner, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Florentino Cardoso, vou remover o doutor aqui, que eu já te conheço, então eu queria ter com você uma conversa mais solta. Você foi um dos críticos, você foi um dos profissionais e dirigentes de entidades médicas que fez restrições mais fortes ao programa Mais Médicos. O programa está completando 7 meses, se já não completou. Eu queria saber, passados 7 meses, qual é o balanço que você faz do Mais Médicos? Você mantém todas as críticas, você acrescentou críticas às que você já fazia, você faz uma leitura mais branda do programa, enfim, o que é que mudou? Se mudou. Bom, meus cumprimentos a todos, um prazer, que todos tenhamos uma ótima noite. Realmente o programa Mais Médicos continua mal desenhado, ele continua mal avaliado do ponto de vista da legislação brasileira, especialmente. É preciso deixar bem claro que nós não somos contra médico estrangeiro trabalhar no Brasil, em absoluto. Qualquer médico, brasileiro ou não, formado fora do Brasil, pode vir trabalhar no Brasil. Mas existem leis no nosso país, graças a Deus. Ainda é uma democracia e as leis precisam ser respeitadas. Então, existe um programa chamado Revalida, que revalida diploma de médico para trabalhar no Brasil. Além disso, quando o governo federal diz que é um programa de pós-graduação, nós também não concordamos com isso, porque efetivamente os médicos estão trabalhando. Muitos deles sequer viram tutores, muitos deles sequer tiveram qualquer curso. O que nós sabemos, embora não haja transparência do governo, é que a maioria é pós-graduado, inclusive. A maioria é pós-graduado, lá chamam Medicina Geral Integral, em Cuba, por exemplo, que corresponde à nossa Medicina de Família e Comunidade. Então, o programa certamente vai trazer alguns benefícios, porque sabidamente existem cidades do nosso país, ou periferias das cidades, em que há dificuldade de alocar médicos nesses locais. Por que especialmente? Faltam condições. Muitas das contratações, especialmente nas pequenas cidades, elas são o que nós chamamos não convencionais, porque não existe uma formalização do trabalho e os médicos ficam à mercê de prefeitos, o que muitas vezes faz com que o que é prometido não é executado, e aí os médicos não querem ir para esses locais. Então, tem o lado bom, sim, porque em alguns locais, nesse momento, tem médicos atendendo as pessoas. Florentino, certamente o tema vai ser desdobrado agora nas perguntas dos nossos entrevistadores convidados. Eu queria fazer só mais uma antes de a roda começar a girar. Sem nenhum juízo de valor, o programa Mais Médicos se transformou no programa Mais Médicos Cubanos, não é? Porque eles representam o quê? 90% do total? Você tem mais de 90%. Mais de 90%. É disso que estamos tratando.
Quem quer abrir a Por outro lado, Cláudia Colucci. por outro lado, pelo que eu ando escutando de pessoas atendidas por esses médicos cubanos, tem sido uma avaliação muito boa. As pessoas estão se sentindo acolhidas, talvez por essa medicina da família que eles praticam. Isso não é uma lição também para os nossos médicos? Hoje, assim, tão focados em especialidades, o Brasil não precisa valorizar mais a medicina de saúde da família? Com certeza, precisamos sim, Cláudia. O governo está na contramão. Eu, por exemplo, sou um especialista, mas eu defendo de maneira contumaz de que o acesso inicial deve ser pela atenção básica. Significa dizer que nós precisamos sim, cada vez mais, de médicos da atenção primária, médico de família e comunidade. Mas o governo vem na contramão. Como na contramão? Ele não valoriza os médicos da atenção básica. Se nós observarmos as vagas nos programas de residência médica, o maior percentual de não preenchimento é em medicina de família e comunidade. Por quê? Porque os médicos ficam à mercê de subcontratos, à mercê de políticos, à mercê de cabos eleitorais. Nós temos inúmeros médicos brasileiros que se formaram, foram para cidades pequenas com uma promessa de um determinado salário. Depois de 2, 3 meses, esse salário já não era o mesmo, diminuía. Depois de algum tempo, ele estava lá com a família, atrasava. Vários médicos brasileiros levaram calotes. Se pegarmos aí os vários tribunais, principalmente relacionados ao trabalho, existem várias queixas trabalhistas de médicos que trabalharam em algumas cidades e simplesmente não receberam. Além disso, o governo, nesse momento, tem um programa chamado Provab, em que ele direciona recém-formados para a atenção básica. O que nós queremos é uma atenção básica em que o acesso seja bom e qualificado. Isso não ocorre com recém-formados. Nós temos que incentivar que os médicos façam residência de medicina em família e comunidade e atendam bem, porque em assim sendo vai resolver 80, 85%. Mas os médicos querem sair dos grandes centros e irem para os rincões do país? Desde que tenham boas condições. É muito natural do ser humano em que ele procure sempre o melhor. Ora, se tem expectativa dele trabalhar num lugar melhor, por que ele vai trabalhar num lugar pior? É necessário também que o governo possibilite criar condições adequadas de trabalho. Eu, por exemplo, sou de um estado, talvez um dos mais pobres do país, do Ceará. Nós temos várias cidades do Ceará que médicos foram e voltaram simplesmente, desapontados. A condição de trabalho é ruim. Então, é a escolha. Precisamos criar condições adequadas, valorizar o médico da atenção básica, ter um contrato formal de trabalho. O regime seletista não tem problema, estatutário, do jeito que o governo quiser. Ele precisa ter um contrato formal de trabalho. Doutor. Martim, Doutor Tolentino. só para rodar. Doutor Tolentino, o senhor está falando muito de ferir a legislação. Eu tenho visto aqui e ali que tem ingressado medidas judiciais, algumas queixas perante o Poder Judiciário sobre a questão mais médica, notadamente o regime de trabalho dos médicos cubanos. Eu pergunto ao senhor, alguma associação médica, algum sindicato, enfim, qualquer dessas, ou qualquer médico isoladamente, tentou uma denúncia perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tipo opinião consultiva, uma reunião temática, uma denúncia mesmo, alguma medida legal, ou em outro órgão, como OIT, ONU? Sim, já. E aqui no Brasil também. Inclusive, existe uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, que está lá para ser colocada em pauta. Nós, inclusive, já tivemos lá no Supremo, conversando sobre isso. Ela aguarda a entrada em pauta há quanto tempo já, Florentino? Há cerca de 4, 5 meses. E nós temos discutido e gostaríamos muito que a pressão da população brasileira fosse cada vez maior para que se coloque em pauta. E o Supremo Tribunal Federal julgue se o programa está de acordo com as leis brasileiras. Porque a nossa avaliação bastante simples de quem conhece o nosso país é que as nossas leis não estão sendo respeitadas. A partir do momento, doutor Martim, que eu e o senhor trabalhamos juntos com a mesma carga horária e desempenhando o mesmo trabalho,
Eu não posso admitir, porque eu sou cubano, receber 10% do valor. Eu não posso admitir que no país como o Brasil, que as pessoas ainda têm liberdade de ir e vir, eu tenho um tutor me monitorando, que eu só posso me deslocar do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Se eu sair desse percurso, alguém tem que me monitorar. Em que eu não posso ter relacionamentos afetivos com os brasileiros. Então, as leis dos outros países, nós respeitamos nos outros países. No Brasil tem que ser as nossas. Cristiane, Doutor, quer completar a pergunta? Desculpe, Cristiane. Quer completar a pergunta? Na próxima rodada eu... Então tá bom. Cristiane. A população, me parece que não entendeu as críticas que as entidades médicas fizeram a esse programa. Até porque as críticas no começo foram muito atabalhoadas, né? Vocês entraram na justiça, depois houve aquela vaia aos médicos cubanos, a população não entendeu, né? Fica pensando, olha, mas esses médicos não querem ir para os rincões e ainda atrapalham um programa que poderia ser benéfico para a gente. O que eu queria saber é o seguinte, passado esses meses todos, vocês fizeram alguma autocrítica em relação à forma de comunicação? Olha, a gente não soube se comunicar, a gente não soube expressar as nossas críticas com clareza, a gente passou do ponto, ou vocês acham que a estratégia é essa mesmo e foi tudo certo? Nós fazemos isso no cotidiano, Cristiane. Nós temos feito muitas críticas ao comportamento de alguns segmentos da classe médica. Nós, em momento algum, defendemos que devemos tratar mal quem quer que seja, especialmente um colega médico que quer vir trabalhar no Brasil. Então, isso certamente não está correto. O que a gente tem procurado mostrar para a população é o seguinte: o que nós defendemos é uma saúde de qualidade. O que nós queremos é que os médicos em aqui chegando para trabalhar, nós saibamos se são médicos mesmos, se eles têm conhecimento, habilidade e atitude. Porque não é só lá fora, aqui no Brasil também tem médicos que não estão sendo bem formados. A nossa defesa, inclusive, de há muito tempo, é que exista um exame para avaliar os egressos das nossas faculdades. Ora, se de uma hora para outra o governo brasileiro diz assim, eu quero médico para trabalhar no Brasil, e não mensura conhecimento, habilidade, atitude, o que é que nós vamos imaginar? Que pode vir qualquer um, formado de qualquer maneira, vai expor a nossa população. É maciça a propaganda que o governo faz, e nós não temos nenhum constrangimento em dizer que a propaganda é enganosa, porque nós não sabemos os conhecimentos dos médicos. E já sabemos de várias e várias condutas que fogem muito ao que é lógico. E nós estamos falando de atenção básica. Agora, Cláudio, e completa a roda o Davi. Florentino, eu acho que grande parte desse movimento nasce da falta de uma resposta no acesso à medicina mínima para regiões distantes. E a gente sabe que vários países, e particularmente na África, a Fundação Bill Clinton, e Paul Farmer é talvez o exemplo disso, acabou estabelecendo ações que nasceram de iniciativas coordenadas com outros atores que não médicos. Será que nós, ao invés de ficarmos discutindo medidas compensatórias, nacionalidade de médicos e questões muito superficiais, não deveríamos, como médicos, propor ações coordenadas e propositivas para levar ações para fora, para os grandes rincões, onde a gente acaba não tendo acesso nenhum? Não seria uma visão muito corporativista que a nossa classe tem e que até o presente momento não conseguiu trazer nenhuma proposta objetiva de mudança? Cláudio, nós discutimos inúmeras vezes no governo. Participamos de várias reuniões no Ministério da Saúde para discutir distribuição de médicos no país e colocar médicos nos locais de difícil acesso e provimento. No meio das discussões, o governo atropelou com o programa Mais Médicos. Nós inúmeras vezes dissemos a seguinte coisa: uma carreira de Estado para o médico só para atenção básica, só para os locais de difícil acesso e provimento. Com absoluta certeza, nós certamente colocaríamos médicos em vários desses lugares.
Mas também é necessário que reconheçamos que em algumas cidades nós não colocaríamos médicos, porque também avaliamos que algumas cidades desse país nem sequer deveriam ser cidades. E aí nós também tínhamos uma opção. Nós dissemos isso várias vezes ao ministro. Vamos envolver as universidades públicas e fazer com que médicos das universidades pudessem ir a esses locais que, naquele momento, não tivesse provimento. Existem, sim, várias outras opções. O problema é que o governo iluminado achou que ele poderia fazer tudo ao seu modo. E nós temos visto que isso fere frontalmente a nossa legislação e que a classe médica brasileira sempre se dispôs a ajudar, a contribuir. Tem outras melhores alternativas que podem se somar a essa que aí está aprimorando, com certeza. Davi. Florentino, na realidade, a falta de acesso da população à saúde, em certa medida, também fere a nossa legislação, porque, afinal, saúde é direito de todos, né? Então, também é um outro lado. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: nós temos usado muito a palavra crise para nos referirmos à saúde, o que, de fato, em muitos aspectos faz sentido. O que mais mata a nossa população são as doenças cardiovasculares, causas externas, né, e violências, e câncer. E nós sabemos também que muitas, principalmente as pessoas mais pobres, né, que moram nessas áreas, são aquelas que mais jovens vão fazer infartos e derrames, ou são aquelas mulheres que, por exemplo, vão chegar em estágios mais tardios de câncer de mama ou de colo de útero, porque são as que têm menos acesso. E a literatura internacional mostra claramente o impacto que tem uma atenção básica adequada, não precisa ser espetacular, mas adequada. Neste país nós temos, de fato, unidades de saúde completamente desestruturadas, mas também temos lugares onde há unidades com o básico, exames básicos e farmácia, e onde há alguma condição de trabalho. Sergipe, que é o menor estado do Brasil, você consegue ir até o ponto mais distante e voltar à capital, tem muita dificuldade de preencher postos médicos no interior, mesmo em locais adequados. E aí eu chego à minha pergunta. É muito justo, enfim, eu acho absolutamente justo a defesa de uma carreira de Estado, as condições adequadas para nós médicos, é uma luta digna. Mas o que nós vamos dizer para a população? Por exemplo, se nesse momento fosse encerrado o programa Mais Médicos e os médicos então se retirassem porque a presença deles lá fere a nossa legislação, o que nós vamos dizer para as gestantes, para os diabéticos que precisam ser administrados, para os hipertensos, que por conta da ausência desse cuidado irão infartar e ter derrames mais cedo, dando um dano importante econômico para as suas famílias. Às vezes é um pai de família. Como que a AMB pensa em explicar isso para a população? Como que a gente vai, nós médicos, né, de forma geral, vamos colocar isso, defender isso junto à população? Eu pergunto, aproveitando isso tudo, Davi, eu queria saber o seguinte, qual é a alternativa para esse programa do governo? O que a AMB propõe? É basicamente isso. Perfeito. Muito boa pergunta, Davi. Eu moro na quinta capital do país, Fortaleza. E posso assegurar de que vejo doentes na quinta capital do país que perambulam e são de Fortaleza, 6, 10. O meu recorde é um doente com diagnóstico de câncer, com 1 ano e 2 meses perambulando. 1 ano e 2 meses ele já com diagnóstico de câncer. O que significa dizer que precisamos de acesso, sim, nas grandes capitais. Mas nós defendemos o acesso com qualidade. Imaginemos um exemplo muito simples. Para pegar algo que você falou, tem um doente diabético, numa cidade do interior de Sergipe, e ele faz uma feridinha no pé dele. Ele vai a um médico que ele tem acesso rápido. O médico está a 500 metros dele. Só que o médico não tem qualificação. Aquela feridinha infecta, necrosa, e ele tem que ser transferido para a capital para amputar o pé. A outra situação é esse mesmo doente, com a feridinha no pé, e ele não encontra um médico a 500 metros dele, mas ele encontra a 10, 20 quilômetros. E o médico é qualificado. Cura o ferimento dele porque compensa o diabetes. O que é melhor? É eu ter um médico perto qualificado ou ter um médico mais distante
qualificado. Então, existem diferenças. Outra coisa que a gente imagina é o seguinte, Doutor, que é desculpa, claro... o que garante que o médico brasileiro que vai estar lá naquela unidade básica de saúde será mais qualificado que o médico cubano que hoje está lá, por exemplo, sendo que nós não temos um parâmetro de avaliação dos médicos brasileiros egressos das universidades. E é algo para ser absolutamente defendido, concordo plenamente com o senhor. Mas que critério nós temos para dizer que os médicos estrangeiros são menos qualificados que os nossos médicos, sendo que o Brasil tem uma quantidade enorme de faculdades de medicina e o senhor mesmo defende essa bandeira da qualidade Nós dos defendemos cursos? que o governo não tem a avaliação que o governo não quer. As entidades médicas são favoráveis a todos os médicos brasileiros serem avaliados. Só que nós sabemos como os médicos brasileiros são formados. Algumas escolas formam bem, outras não. E os outros nós não sabemos absolutamente nada. É diferente. Então, o próprio governo se associativo... opôs a que eles que eles tivessem de se submeter ao revalida. Perfeito. Tem um exemplo muito bom, Augusto. O revalida já funciona desde 2010. Não é? O índice de aprovação dos médicos formados, especialmente em Cuba e na Bolívia, é assustador. 90% dos médicos cubanos não passam no revalida, daqueles que vêm fazer o revalida. Boliviano, 94% é reprovado. A prova do revalida é fácil, ponto. Ela já foi colocada em faculdades aqui no Brasil. Por favor, você já explicou o que é o revalida, mas eu pediria que você repetisse a explicação para quem está nos assistindo, saber exatamente do que se trata, o que é o revalida. O revalida é uma prova teórica e uma parte prática. Só vai para a parte prática quem faz o perfil na prova escrita inicialmente, em que qualquer médico formado fora do Brasil precisa fazer. Então, mede conhecimentos, habilidades e atitudes na segunda etapa. É isso que faz qualquer país sério. Qualquer país sério, na Europa, na América do Norte, se eu quiser ir lá trabalhar, eu tenho que ser avaliado. E aí o governo brasileiro é que patrocina o revalida. Não são as entidades médicas que fazem o revalida. Quem faz é o Ministério da Educação através do INEP. Repito, uma prova fácil. Eu já vi a prova, é muito fácil. O que é que o governo alega para dispensar o revalida nesses casos? Não tem consistência o que o governo diz. O governo diz assim, nós não vamos fazer o revalida no programa Mais Médicos, porque se eles forem aprovados no revalida, eles podem trabalhar em qualquer lugar. Não é verdade. Quem está dando emprego não é o governo brasileiro, ele vai dizer assim, você vai ser aprovado e vai trabalhar em tal cidade, em tal posto de saúde. Senão, não vai trabalhar. Então, é uma falácia o governo dizer que não faz por causa disso, em absoluto. Cláudia, eu interrompi, acho que é uma pergunta que você queria completar. Não, é que muito se fala realmente assim, a questão do revalida, se esse exame fosse aplicado para os estudantes brasileiros, o índice de reprovação também seria altíssimo. Mas ele não é aplicado? Não, o revalida não. Hoje, assim, o único exame que existe é do CREMESP, né? Não, para os brasileiros que vêm de fora, né? Não. O que se fala é o seguinte, que se fosse aplicado para os estudantes brasileiros ou para os médicos brasileiros, o índice de reprovação também seria É como se fosse exame da OAB. Então, assim, por que as entidades não aplicam, ou os conselhos regionais de medicina, exemplo do que faz São Paulo, não faz um teste também? Porque o que tem mostrado o teste do CREMESP é que é um absurdo também, né? E a gente está falando das faculdades de elite do país e ter um nível de reprovação de 60%. A situação também dos médicos formados no Brasil está muito ruim. Cláudia, a gente é da nossa formação. A gente precisa de evidência. A gente precisa de comprovação. Nós não gostamos muito da suposição. O que nós podemos afirmar é o seguinte, o revalida já foi feito em universidades públicas e privadas do país. O índice de aprovação é em torno de 80%. Foi publicado isso? Não, porque o teste ele é espontâneo, ele não é obrigatório.
Nós gostaríamos muito que fosse obrigatório. Nós já propusemos ao governo, vamos fazer o Revalida para todos que se formam no Brasil. Por que o governo não faz? É o governo, porque o governo é que autoriza todas as escolas. A Associação Médica Brasileira defende Sim, a aplicação do Revalida para há todos. anos, já escrevemos isso. Pensamos que o governo não faz isso, porque ele vai dar um tiro no peito. Porque é ele quem autoriza alguma das escolas aí que está formando médico de uma maneira não adequada. E, com todo respeito a São Paulo, nós temos ótimas faculdades de medicina, nós temos péssimas faculdades de medicina. O que significa dizer que é heterogêneo. E como o exame ele é obrigatório fazer para inscrição no CREMESP, mas independente da nota, ele vai ser registrado. A gente gostaria que tivesse um filtro, Sim. que isso era melhor para o país. Porque a nossa defesa é só pela qualidade. Nós médicos lidamos com aquilo que há de melhor, aquilo que é mais importante para cada um de nós, que é a saúde. Então nós precisamos de médicos bem formados. Essa é a nossa defesa. Quantidade com qualidade. É isso que a gente quer. Florentino, tocando nessa questão aí da defesa da vida e fazendo um pouco uma ponte com a questão colocada pelo Cláudio. Temos 2 minutos. Pois não, vai ser breve. De fato, em vários países do mundo, têm sido tomadas iniciativas no sentido de compartilhar um pouco a atenção à saúde com outros profissionais. Queria pegar o exemplo da sífilis congênita no nosso país. Para quem não sabe que está em casa, a sífilis congênita é uma doença infecciosa que você identifica a gestante infectada durante o pré-natal, com uma ou 2 doses de benzetacil, penicilina, você resolve o problema. Em muitos lugares teve dificuldade de se implantar o protocolo da sífilis congênita, porque a enfermeira, mesmo seguindo o protocolo, não estaria habilitada a, por exemplo, prescrever aquela benzetacil dentro de um protocolo. A relação de choque anafilático por uma injeção de benzetacil é 1 para 200 mil. A sífilis congênita com sequelas neurológicas para crianças, ocupando leitos de UTI neonatal a um custo altíssimo, dependendo do estado, o Ceará, por exemplo, é 6 por 1000. Ou seja, uma complicação de 1 para 200 mil versus o benefício de salvar uma criança da sífilis congênita de 6 para 1000. A AMB, como ela se posicionaria ante a possibilidade, para casos como o da sífilis congênita, outros profissionais poderem compartilhar a responsabilidade do cuidado? O que a gente gostaria é que a responsabilidade fosse integral. Se eu sou um outro profissional de saúde que não médico e assumo determinada coisa, que eu assuma integralmente. Já é estabelecido no nosso país que dentro dos programas do governo, os profissionais outros não médicos podem fazer prescrição. Isso já ocorre no nosso país. Não somente para sífilis congênita, mas para tuberculose. Né? Então já é permitido no país. O que a gente gostaria muito, Davi, é que a responsabilidade fosse perene, de ponta a ponta, que não viesse depois, de repente, determinado dano ocasionado por um profissional não médico, ser o médico responsabilizado, porque ele é o responsável pelo tratamento, pelo diagnóstico. Mas não temos absolutamente... O que nós queremos é o melhor para a população. Nós precisamos juntos fazer o melhor desenho para que a população seja melhor assistida. Podemos assegurar que, nesse momento, a população brasileira está desassistida. Podemos citar exemplo de todos os estados desse país. Davi, se você quiser retomar a pergunta depois, no intervalo, fique à vontade. E se o Florentino quiser prestar mais esclarecimentos, também terá todo o tempo que desejar. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. Florentino Cardoso.
Estamos de volta ao vivo com o presidente da Associação Médica Brasileira, Florentino Cardoso. Florentino, eu queria entrar, o que não nos impede de voltar aos temas discutidos no primeiro bloco, eu queria entrar na questão dos cubanos. Eu, pessoalmente, acho que algumas das restrições feitas ao trabalho dos médicos cubanos e o próprio pagamento que eles recebem ferem frontalmente a legislação brasileira. Eu acho que há características de trabalho escravo evidentes, ostensivas, né? Eu acho que só um tipo de cumplicidade política, né, entre dois governos pode explicar um regime diferente, que, segundo a Veja desta semana, né, mostra duas categorias de médicos. E até a Veja noticia que o Ministério Público do Trabalho vai ingressar com uma ação na Justiça se a situação dos médicos cubanos não for imediatamente resolvida. A AMB contratou a primeira médica a abandonar o programa Mais Médicos, que é a doutora Ramona Rodrigues. Queria que você resumisse que relato ela fez para você sobre as condições em que trabalham os médicos cubanos. Ficamos extremamente preocupados com o que ela nos relatou. E vale a pena a gente citar, Augusto, que tivemos muito medo logo após a deserção da cubana, quando ela foi acolhida dentro de uma liderança de um partido político. E ela nos disse que fez aquilo para se proteger, porque a polícia já estava atrás dela. E aí nós tivemos medo de partidarizar, como o governo tentou colocar isso, de que era o partido do governo contra um partido de oposição, contra um programa. E aí nós acolhemos a cubana, Ramona, fez um curso de 6 anos de medicina, fez residência de 3 anos lá em Cuba, e ela nos fez um relato que é chocante. Tipo, ela só soube o valor que ela iria ganhar no Brasil, $400, o equivalente a $400 americanos, e 600 numa conta que ela não sabia de quem, para quando ela voltasse, 2 dias antes de ela vir para o Brasil. E ela achou aquele salário ótimo, porque o médico cubano ganha, em média, o equivalente a $30 americanos por mês. Trabalha em Cuba. Lá em Cuba. Ora, se ela está em Cuba, um país em que nós sabemos como é que são as liberdades, ganhando $30, vem para um país maior, mais desenvolvido, onde se tem liberdade, para ganhar mais de 10 vezes, ela achou ótimo. Como lá ela não tem acesso normal à informação, nem à internet, só chegando ao Brasil que ela soube que quem trabalhava fazendo a mesma coisa que ela ganhava R$10 mil, recebendo na sua conta direito de ir e vir. Aos finais de semana em que não estava trabalhando, podia viajar pelo país a qualquer lugar. E ela tinha restrição à sua mobilidade, cerceamento da sua liberdade. Leis cubanas imperando em território nacional. É o confisco do direito de ir e vir. Absurdo. Evidentemente. Nós não podemos compactuar com isso. E o mais deprimente ainda, nós temos conversado com vários cubanos. Ora, o governo diz que já tem aí 9 mil, mas ele não nos diz onde estão cada um deles, para a gente saber primeiro se são 9 mil mesmo. E onde estão? Já conversamos com vários, pessoalmente, olhando nos olhos. E tem algo que nos deprimiu demais. Foi conversando com uma médica cubana, que fez um curso também de 6 anos em Cuba e fez... Não é a Ramona? Não, é outra. E fez residência em Cuba de 4 anos em anestesiologia. Asilo no Brasil, desertou da Bolívia, está há 5 meses no Brasil. Ela vive fazendo bico, esse é o termo que ela usou, cuidando de idosos. E naquele momento estava desempregada. E para nos encontrar, ela cortou o cabelo, que era grande, para vender o cabelo e comprar um chinelo para nos encontrar. Quão degradante tem sido a situação dos médicos cubanos no país. Davi.
Só emendando na questão, doutor Florentino, e concordando com o fato de que foi um erro grave a questão da inequidade salarial e de direitos entre os médicos, os outros médicos estrangeiros e os médicos cubanos, acho que foi um passo muito mal dado pelo governo. O que eu gostaria de perguntar ao senhor é o seguinte, tentando entender um pouco a sua visão e a visão da AMB em relação ao Mais Médicos. Então, para vocês, o programa seria adequado mediante 2 grandes ajustes, a questão dos direitos trabalhistas dos médicos cubanos e o cumprimento do exame de revalidação, ou seja, cumpridos esses 2 pré-requisitos, estaria tudo bem e aí o programa seria aceitável. Perfeito. Seria isso, né? Sim. Sim. Ok. Agora, em relação aos O que outros... nós imaginamos é que o médico, para trabalhar no Brasil, ele precisa revalidar o diploma. Então, são essas as exigências básicas. Mas, Florentino, isso não é muito superficial no contexto da equidade à saúde? Quer dizer, nós estamos atribuindo todo um contexto de iniquidade à ausência de médicos. Será que o médico ele tem um papel tão relevante? Ou isso, de novo, eu queria voltar à questão da multiprofissionalidade, a inserção da sociedade, o fato de ter uma tutelagem diferente. Será que nós não temos modelos mais criativos do que absorver uma responsabilidade de maneira integral ao médico? Perfeito. A pergunta que o Davi fez era em relação ao programa Mais Médicos. Então, em relação ao programa Mais Médicos, fazendo revalida, tratando os iguais, com remuneração adequada, está perfeito. Nós só achamos que para resolver o problema do Brasil, não é só ter mais médicos. E aí vai muito de encontro ao que o Cláudio defende. Até porque onde falta médico, falta tudo, né? Falta enfermeiro, tudo, falta farmacêutico, falta outros profissionais. Nós temos acompanhado alguns desses profissionais. Nós temos visto que se tivermos em alguns locais boas pessoas não médicas, bem treinadas, vão fazer um ótimo papel. Nós precisamos, sim, de multidisciplinaridade. Nós precisamos, sim, de melhorar as condições de trabalho nesses locais. Nós sabemos que o dinheiro sai de um determinado local no nosso país, até chegar onde ele deveria estar, algo se perde no caminho. Os problemas maiores da saúde pública brasileira passam certamente financiamento, má gestão e corrupção. Em nenhum momento o programa Mais Médico fala de qualquer um desses 3 tópicos que são os mais importantes. Doutor, já que o senhor falou de financiamento, quando a gente olha os dados da OMS sobre o investimento per capita, né, o investimento que cada país faz em saúde por cada habitante, a gente vê que o Brasil gasta muito pouco, né? Ele gasta menos de $500 por pessoa por ano, né? A Argentina gasta 800, o Chile gasta quase 600, os países desenvolvidos gastam 3.000, né? E aí, outra coisa que eu acho interessante é que de todo o gasto público brasileiro, só 10% vai para a saúde, né? Isso é muito pouco. A Argentina aplica 18% e assim por diante. A saúde hoje é uma das maiores aspirações dos brasileiros. A gente vê isso em todas as pesquisas, a gente vê aí as manifestações nas ruas e, no entanto, o governo continua gastando muito pouco e gastando, às vezes, menos do que a verba que está disponível para o Ministério da Saúde. Qual é a lógica dessa escolha? Tem lógica, né, essa escolha de você investir tão pouco em saúde? Não. A conclusão que nós chegamos, Cristiane, é de que o governo não prioriza a saúde. Ano 2000, Emenda Constitucional 29, que era aquela coisa de melhorar o financiamento da saúde. Os estados, 12%, os municípios, 15% da sua receita, e o governo federal, nada. Era o valor do ano anterior, que já era muito defasado, mais correção nominal do PIB. E o PIB brasileiro, todos nós sabemos como é que tem ido. Depois, nós lutamos, todas as entidades médicas, várias entidades não médicas, para regulamentar a Emenda 29. O que o governo fez? A mesma coisa.
Manteve os 12% dos estados, os 15% dos municípios e a União. A mesma coisa. Mesma coisa. A única coisa de proveito foi que regulamentou o que é gasto em saúde. Porque até então, governos botavam aposentados, esgoto, saneamento, o que é um absurdo. O que a gente pode afirmar é que só durante os períodos eleitorais saúde é prioridade. Várias pesquisas têm mostrado que o que o brasileiro sonha? Depois da casa própria, ter um plano de saúde. O que mostra o caos instalado na saúde pública brasileira. Dinheiro tem sim, nós somos a 7ª economia do mundo. Como se admite a Argentina, o Chile, o Uruguai, a média dos países africanos gastar mais do que o Brasil em saúde? É o que nós estamos vendo. Além disso, nós gastamos mal, porque a gestão não é qualificada. Em muitos lugares, a gestão é politiqueira, eleitoreira. E aí, o que vamos fazer? A população está sofrendo. Vamos todos juntos, sociedade, esclarecer a todos. E a MB fez isso recente, junto com a OAB, inclusive. Nós fizemos um projeto de lei de iniciativa popular, levamos mais de 2,2 milhões de assinaturas para colocar 10% da receita corrente bruta da União, o que corresponde a mais ou menos 18% da receita corrente líquida. 2,2 milhões de assinaturas. O que o governo está fazendo? O que o Congresso está fazendo com esse projeto, com essas assinaturas? Vamos votar. O povo está sofrendo, morrendo. Todo dia morre nesse país várias pessoas de mortes evitáveis. Martim. Doutor Florentino, com a deserção da doutora Ramona Rodrigues, veio a público algumas coisas que eram desconhecidas, como, por exemplo, o contrato que não permite a locomoção, as restrições todas que havia, e principalmente, o que chamou muito a atenção, foi o contrato com a Associação Médica Mercantil, a Associação Mercantil Médica de Cuba, não sei exatamente o nome, mas que falava de mercantilismo da medicina. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem notícia de um contrato como este firmado em algum outro país do mundo? Nos termos que foi firmado o contrato com o Brasil? Doutor Martim, nós temos repetido muito a seguinte frase: a verdade é filha do tempo, não da autoridade. Várias coisas que esse governo que aí está disse, está comprovado agora que não é verdade. Falou-se o tempo inteiro que a relação de trabalho era através de um contrato feito com a OPAS. Com a deserção da doutora Ramona, nós tivemos acesso ao contrato que ela assinou. Organização Pan-Americana de Saúde, órgão, o braço da Organização Mundial de Saúde. Estamos muito preocupados com o comportamento da OPAS no nosso país. Nós gostaríamos muito de entender e ver com transparência todos os contratos que o governo brasileiro faz com a OPAS, não só do Mais Médico, existem vários outros. E o senhor já pensaram, por exemplo, cogitar a hipótese, por exemplo, de, com base na lei de acesso à informação, ter acesso a esses contratos? Solicitamos. O governo diz que a OPAS é como se fosse a cidade do Papa dentro do país, o Vaticano no Brasil, ninguém pode mexer. É o sigilo que tem que ocorrer. Como sigilo? O dinheiro é nosso, dos brasileiros. Podemos assegurar que existem vários convênios do governo brasileiro com a OPAS que nós precisávamos conhecer com detalhes, não só do Mais Médico. E essa sociedade mercantil, agora o governo já admite que não é mais com a OPAS o contrato. A OPAS intermedia. Então mudaram o termo, porque comprovou-se que o contrato era firmado com a sociedade mercantil, que nós não sabemos quem são os sócios. Podemos até pensar quem são os sócios. Podemos até imaginar quem são os sócios. Quem são os sócios? Deve ser alguém do governo de Cuba. Deve ser alguém do governo de Cuba. Porque não há transparência. Como é que o governo brasileiro paga o equivalente a 10 mil reais e os médicos recebem aqui o equivalente a menos do que R$1.000? Os outros 9 mil reais vão para onde, E Cristiane? quem paga os salários dos monitores
que acompanham os médicos cubanos e que não são médicos? Ou pelo menos não desempenham atividades médicas. A doutora Ramona nos disse que quem era o supervisor dela no Pará era um médico. Era um médico. Nós... Mas atendia alguém? Não. Nós pudemos acompanhar. Por isso que a gente queria saber, assim, são 9 mil médicos? Onde é que estão os 9 mil médicos? Que é para essa nossa imprensa valorosa checar se são 9 mil. E onde estão? Estão trabalhando? Porque lá no Ceará nós já atendemos, colegas médicos já atenderam uma médica cubana, e quem estava supervisionando era uma enfermeira cubana. Interessante. Dentro dessa linha de suposição, o senhor supôs, ou alguém supôs, com maiores informações que nós temos agora, que essa enfermeira ou pessoas na qualificação que estão vigilando são pessoas ligadas à inteligência cubana, por exemplo? A doutora Ramona disse a gente que esses supervisores são monitores, que esses supervisores são pessoas ligadas ao governo, que acompanham passo e passo o que está acontecendo. E ela citou o exemplo que aconteceu com ela. Quando ela saiu da cidade pequena, foi para Marabá e viajou para Brasília, poucas horas depois, a polícia estava atrás dela. Então, certamente, 2 outras que moravam com ela se comunicaram com o supervisor e aí a polícia foi atrás para saber onde ela estava. Ela fez menção a algum tipo de ideologia política a ser pregada por esses médicos? Ela fez menção que eles, quando são escolhidos, aspas, para virem para o Brasil, ou para a Bolívia, ou para a Venezuela, ou para a África, não têm direito de escolha. Quando diz assim, doutor Florentino, o senhor vai para o Brasil, não tem outra opção, ele vai para o Brasil. Não é dado o direito de escolha. Mas existem coisas tão absurdas, voltando a esse exemplo que aconteceu no Ceará, essa cubana com gravidez. Gravidez. E aí nós queremos saber agora onde está essa cubana, e nós não sabemos onde ela está mais. Porque dentro do regimento diz que se ela engravidar, ela tem que voltar para Cuba. Como? E o direito da mulher de engravidar não pode? Dentro do nosso país? Por que não? Uma médica trabalhando no Brasil não pode engravidar? Cláudia. Essa semana a AMB vai lançar um programa, a Caixa Preta da Saúde. Isso veio na esteira do Mais Médicos? É uma revanche dos médicos em relação ao governo? Não, Cláudia, não é uma revanche. Nós médicos não temos tempo para isso. Não temos tempo. O que nós queremos é mostrar a realidade. Esse é um projeto que está desenhado aí há algum tempo. A AMB não tinha recursos, nós conseguimos montar um determinado recurso e vamos lançar na quarta-feira. Médico gosta muito de verdade. Tem um universo de 400 mil médicos no país. A gente tem que saber que em 400 mil pessoas certamente tem joio no meio do trigo. Mas a grande maioria é gente muito séria, que estuda muito, que trabalha muito. Vários dias por semana, de domingo a domingo. Quando está numa cidade do interior que é só ele, é todos os dias o dia inteiro. Todos os dias o dia inteiro. Então, o projeto Caixa Preta na Saúde é dar oportunidade a quem quer que seja. Chega num pronto-socorro de uma grande cidade, num posto de saúde de qualquer cidade, numa policlínica, numa UPA. Vai lá e relata para a gente o que aconteceu. Filma, se quiser, o que aconteceu. O que nós queremos é verdades. Mostrar o que está acontecendo com a saúde brasileira. Esse é o único foco nosso, nenhum mais. Vamos agora para outro rápido intervalo. Voltamos já com o presidente da Associação Médica Brasileira, doutor Florentino Cardoso.
estamos ao vivo com o presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. Florentino Cardoso. Antes de passar a palavra ao Cláudio Lotenberg, eu queria voltar a uma declaração do presidente Lula, do então presidente Lula, feita, se não me engano, em 2007, 2008, que sempre me intrigou. Ele disse que o sistema de saúde brasileiro estava perto da perfeição. Na campanha de 2010, ele disse que ao passar por uma UPA, né, ele teve até vontade de se internar, porque achou aquilo um exemplo de que o Brasil estava a caminho do primeiro mundo. Né? Essas declarações eu sei que são absurdas. Eu queria saber o seguinte, vendo o SUS, queria que você me dissesse o que é que ele tem de bom e o que é que ele tem de ruim. As principais deficiências e as principais virtudes, se existem. Coisas boas. O SUS é universal. Qualquer brasileiro tem acesso ao SUS. Nós temos um programa de vacinação que é exemplo para o mundo inteiro. Nós temos um programa de atenção ao doente que tem HIV positivo, que é exemplo para o mundo inteiro. Nós temos, nesse momento, um sistema de transplante de órgãos e tecidos em que a maioria dos procedimentos é feito no sistema público de saúde. Tudo isso é coisa muito boa. Até aí estamos no caminho da perfeição. Isso. Nós temos ilhas de excelência no sistema público de saúde. Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia no Rio de Janeiro. Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. Mas a grande maioria, os doentes são amontoados. Gosto muito de falar da minha cidade, para não dizer que eu estou falando da cidade dos outros. Quinta capital do país, Fortaleza. Vai nas grandes emergências do sistema público. Doentes morrendo desassistidos, porque não dá tempo. Doente em maca, doente no chão, doente em corredor. Posto de saúde. Doente diabético, hipertenso, descompensa porque deixa de ter acesso ou às vezes falta o medicamento. O que nós vemos nesse momento no sistema público de saúde é grande fila para consultas simples, exames e cirurgias. Doentes esperando há 4, 5 anos. Crianças com hipertrofia de adenoide e de amígdalas, deformando às vezes a face, esperando 4, 5 anos e não conseguem ser operadas. Cirurgia simples. Então, podemos assegurar que o sistema público de saúde brasileiro é caótico, a população sofre e mortes evitáveis ocorrem todo dia. Cláudio. Eu queria, em linha com isso e em linha ao bloco anterior, eu tenho a impressão que o SUS, na verdade, é um grande sistema de financiamento. Ele não necessariamente é um prestador de serviços. Ele deveria se valer um pouco mais da inserção do setor privado. E talvez a falta de credibilidade é que cria um afastamento. Eu não quero entrar nem na questão remuneratória, que nós sabemos que é ruim. Então, o primeiro comentário que eu queria que você fizesse seria naquilo que diz respeito àquilo que está faltando para existir uma sinergia maior entre o setor privado e o sistema de financiamento pelo Sistema Único de Saúde. E a segunda questão, até para colocar uma pimentinha um pouco em algo que você falou, quando você falou sobre caixa preta, e eu acho que é um movimento importante, eu queria que você, até para conhecer como a AMB enxerga isso, e você pessoalmente, uma pessoa muito ética e muito correta, como é que a gente pode, talvez, criar uma linha um pouco mais objetiva na tratativa dos incentivos na área da saúde? Quer dizer, como é que a gente lida com a indústria que, de certa forma, está afetando de maneira extremamente dura a imagem de uma grande massa médica que, na sua grande maioria, não tem esse tipo de vinculação, mas que paga um preço por incentivos nem sempre adequados sob o ponto de vista ético. O que é o incentivo? Dá um exemplo. Você vê hoje que determinados procedimentos acabam sendo realizados sem que necessariamente eles agreguem valor na cadeia de atendimento. É a utilização de próteses, materiais. Nós sabemos que isso vem encarecendo demasiadamente toda a prática da assistência.
e distorcendo a qualidade, inclusive. E isso, no fundo, tem se voltado não só de uma forma ruim para o paciente, que não ganha com isso, como destruindo a credibilidade da comunidade médica e da comunidade que presta assistência à saúde. Então, eu tenho uma crítica forte, o Laurentino sabe sobre isso, nós já conversamos algumas vezes, e eu queria saber o que a MB pode fazer a mais no sentido de exigir um comportamento ético por parte da comunidade médica. A primeira pergunta, nós somos muito favoráveis à inserção privada no público, à parceria público-privada. Culturalmente, o governo que aí está é estatizante. Não temos nada contra o Estado, desde que ele seja eficiente. Ora, se nesse momento a estatização não tem eficiência, por que não buscar a eficiência no privado? Precisamos trabalhar juntos, público e privado. Em relação à caixa preta, a gente tem repetidas vezes dito a mesma coisa e parece que não tem eco. O que nós queremos com a caixa preta é mostrar que é o próprio usuário do sistema que está denunciando e não a entidade médica. Graças a Deus, a Associação Médica Brasileira não tem vinculação nem bandeira de partido A, B ou C. O que nós desejamos é uma saúde boa para todos. E em relação a esse tipo de incentivo, nós abominamos, condenamos. Gostaríamos muito e temos pedido a quem faz esse tipo de coisa, porque quando tem o corrupto, tem o corruptor. Aí nós já dissemos publicamente, coloca isso na nossa mão. Manda de maneira anônima, porque o Florentino denuncia dizendo que é ele, Florentino, que está denunciando. Nós precisamos mostrar a realidade de quem faz as coisas de maneira adequada e quem não faz de maneira adequada. Um outro caminho importante seria, Cláudio, era que nós implantássemos a eficiência do privado no público, trabalhando cada vez mais com protocolos, diretrizes e guidelines, todos eles feitos pelas instituições maiores. Tipo assim, se tem algo da conduta em relação à oftalmologia, que seja a sociedade de especialidade que faça aquilo, aquela diretriz, porque aí dificulta o médico sair do trilho. Nós queremos muito separar quem faz as coisas direito de quem não faz Agora, direito. doutor, a maioria das sociedades médicas que formam a AMIB recebe patrocínio da indústria farmacêutica para congressos, às vezes até para a própria manutenção das suas sedes. Isso não compromete um pouco a credibilidade, inclusive das diretrizes clínicas, dos protocolos clínicos aprovados no país? Isso ocorre no mundo inteiro. E que está sendo questionado, né? Pode ocorrer, Cláudia, a depender dos critérios éticos que o profissional adota. Ele fazendo as coisas de maneira correta, não tem nenhum problema. E a nossa defesa, já de alguns anos, é de que a nossa conduta do ponto de vista médico seja baseada em evidências científicas. Mas, Florentino, laboratórios financiando congressos, por exemplo, isso ocorre no mundo inteiro? Sim, no mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas não tem você não vê nenhum problema ético? Desde que não coloque moeda de troca, não vejo nenhum problema ético. Os laboratórios, vamos falar do que é mais comum, a indústria farmacêutica, por exemplo. Isso. Nós, médicos e outros profissionais de saúde, participamos de vários trials, de várias pesquisas clínicas nas diferentes fases para desenvolver determinado medicamento. Qual o problema de um médico dizer que aquele medicamento é eficaz para isso, que tem esse tipo de efeito colateral e não pode ser utilizado naquilo? O que não pode ter é desvio ético. Acho que o conflito tem que ser transparente. Acho que o conflito tem que ser declarado, né? Sim, sim. E hoje é regra quando você vai fazer uma exposição. Imagina que eu vou falar sobre determinado assunto num congresso médico. Primeira coisa, o primeiro diapositivo normalmente é dizer assim:
eu tenho relação com o laboratório A, B ou C, ou eu não tenho nenhum conflito de interesse. Vamos tentar completar a roda, Claro, Davi. tem muita ligação com o que Cláudio e Cláudia falaram. Doutor Florentino, nós sabemos, o senhor citou a universalidade do SUS, acesso para todos. Um outro princípio do SUS é a descentralização, cuidado mais próximo de onde as pessoas vivem. E há um outro que é o princípio da integralidade, ou seja, a oferta adequada no momento que a pessoa necessita. E eu queria me deter neste aí, porque quando se coloca da indústria farmacêutica financiar um evento de uma sociedade, é uma coisa. Agora, se nós levarmos isso para a compra de medicamento por um Estado, que é um gasto de bilhões de reais, ou compra de um determinado equipamento, A, B ou C, a coisa fica mais séria. Nós sabemos que muitos estados hoje têm gasto um recurso enorme, muito na área de oncologia, inclusive com a judicialização, gerando uma inequidade muito grande, porque, como é universal, muitos juízes entendem que que o melhor e mais caro recurso deva ser oferecido. E quem acessa esse recurso, acessa através de um advogado. Então, muitas vezes, as pessoas que se beneficiam do dinheiro público através de sentenças judiciais são justamente os que têm melhores condições financeiras. E existe em economia da saúde a questão do custo-oportunidade. Se você gasta 2 milhões, e não estou dizendo que não seja importante, para cuidar de um curativo, de uma determinada doença rara e grave, esses 2 bilhões vão deixar de cobrir hipoglicemia antioral para vários diabéticos. Então, e o lobby existe da indústria farmacêutica junto aos gestores de Estado e junto aos técnicos que decidem isso. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: como a AMB acha que deve se dar a incorporação tecnológica pública no país? Quem deve decidir o que o Estado paga e o que o Estado não paga, o que ele oferta ou não oferta na rede de saúde? O Estado, que é quem paga, quem tem o recurso. O que nós defendemos é que... Mas e a parte técnica? O que nós defendemos é que trabalhemos com guidelines e diretrizes, que a maioria das pessoas que lá estão decidindo não tem conhecimento técnico para. Se assessore de quem entende, mas trabalhe com diretrizes e guidelines, porque aí evita sair o chamado off-label, o não adequado para aquilo ali. Além disso, eu concordo plenamente, Davi, que de repente num país como o nosso, com tanta desigualdade, com tanta falta de recursos na área da saúde... E corrupção, né? A corrupção que está aí desenfreada. É você direcionar determinado recurso para determinada coisa que não tem impacto. E aí também eu queria dizer que o governo tem mecanismo para fazer isso. Vou dar um exemplo para o povo brasileiro. A incorporação de tecnologia nesse país, quem faz é o governo. Tem determinado aparelho que é fabricado aí fora. Para vir para o Brasil, é o governo que decide a incorporação da tecnologia, se coloca ou não aqui, se registra ou não aqui. E aí, às vezes, é comum uma determinada, que a gente chama uma prótese que nós sabemos o custo dela, onde é fabricado, nós sabemos o valor dos tributos no nosso país, que é uma chaga no nosso país, uma carga tributária excessiva, mas nós sabemos quanto é a carga tributária. Nós sabemos qual o valor do frete. Como é que se concebe esse mesmo insumo ser vendido na mesma cidade por preços diferentes? Doutor. Bom, como não foi possível completar a roda, a Cristiane e o Martim que abrem o próximo bloco. Vamos para outro rápido intervalo e já voltamos para o último bloco da entrevista com o presidente da Associação Médica Brasileira, Florentino Cardoso. Estamos ao vivo para o último bloco da entrevista com o presidente da Associação Médica Brasileira, Florentino Cardoso. Eu ia passar direto a palavra para a Cristiane, mas o Paulo Caruso fez uma gracinha aí no intervalo e mostrou uma charge muito interessante. Eu reproduzo a pergunta que ele faz.
para começar o último bloco. Afinal, o que é bom para a saúde? Seriedade, compromisso. Seriedade não vai curar. Compromisso. Doutor, É investir na saúde, é tratar bem o nosso povo, é falar verdades, enfim. Transparência. Cristiane, com você. No último bloco a gente falava de conflito de interesses, né? Então eu quero voltar e falar de um outro tipo de conflito, que é aquele que a gente observa entre os planos de saúde e a ANS, né? Há uma discussão sobre se a ANS está sendo eficiente na fiscalização dos planos de saúde. Recentemente um diretor foi afastado porque tinha uma relação excessiva, havia prestado serviços, havia sido funcionário de planos de saúde, enfim. E o senhor já declarou uma vez que existem vários vieses na ANS. Queria saber que vieses são esses e se o senhor acha que ela vem fazendo um bom trabalho. Não tem feito um bom trabalho. O sistema de saúde suplementar, que a relação são todas as operadoras de saúde, se sustenta em pilares. Os usuários, que estão insatisfeitos. Os prestadores de serviço, que os médicos se incluem, que estão insatisfeitos. E as operadoras hoje, que também se dizem insatisfeitas, especialmente por intervenção indevida da agência. Ora, se eu trabalho no sistema de saúde em que os 3 pilares estão insatisfeitos, está tudo errado. Ou está muita coisa errada. Há independência nas nossas agências reguladoras? Como são escolhidos os diretores? Que vínculos eles têm? Então, precisamos, sim, também mudar essa relação que existe, porque há crise no sistema de saúde suplementar. Martim. Doutor Florentino, sabe-se que ingressar no Brasil, ou até no exterior, numa faculdade pública, é um dos vestibulares mais concorridos. Na faculdade particular também tem vestibulares concorridos, o que não significa que a faculdade tenha qualidade, mas são faculdades, em geral, caras. Eu pergunto ao senhor, todos nós sabemos que a situação econômica de Cuba não é das mais favoráveis. É possível produzir uma faculdade de medicina de qualidade com enormes carências num país como Cuba? Qual seria a opinião do senhor sobre isso? Não acreditamos. Que existe um mito da boa qualidade. Que um país pobre como Cuba, em que tem enormes dificuldades de acompanhar o desenvolvimento de coisas simples, insumos, medicamentos, equipamentos, possa formar médicos com qualidade na quantidade que eles estão formando. Me parece uma quantidade um pouco industrial para um país tão pequeno. Hoje, médico em Cuba é uma commodity, é uma moeda. Está aí o exemplo do nosso país. Quando nós vemos os índices internacionais, Cuba está sempre muito bem colocada ali em saúde preventiva. Então, assim, é importante esse investimento que eles fazem em prevenção. O médico não é só também especialista, né? Cláudia. Emendar na questão da Cláudia, porque é convergente, justamente isso. Toda a literatura internacional, enfim, em vários países, mostra que 70% pelo menos dos casos clínicos devem ser resolvidos com uma boa atenção primária, ou seja, antes do paciente precisar da chamada média complexidade, diagnóstico especialista, ou alta complexidade, UTI. Então, não seria essa a explicação? Ou seja, Cuba tem bons indicadores porque tem uma boa atenção primária. À medida que você avança na complexidade, aí começa a ficar mais difícil para o país. Mas ter uma boa atenção primária tem um impacto muito positivo de forma global na saúde da população. Não seria por aí, doutor? Cláudia e Davi, não acredito que Cuba tenha uma boa atenção primária. Não acreditamos nos números de Cuba. Ele não deixa a gente checar os números. Da OMS. Não, como? Não checa. Os números de Cuba são os números que o governo diz. Os números de Cuba são os números que o governo cubano diz. Tem transparência em Cuba? Não. Cuba diz, por exemplo, que tem uma baixa taxa de mortalidade infantil. Verdade. Mas Cuba não diz que a taxa de mortalidade materna é altíssima. Cuba não diz que o aborto é permitido.
Cuba não diz que a mulher, quando é detectado que tem um defeito congênito no feto, aborta a mulher. Mas se a taxa de mortalidade materna é altíssima, não é o próprio governo que também informa isso, a OMS? Sim, Qual é mas a não tem fonte, a jeito. diferença da fonte? Não tem jeito. É enviesada a fonte. Então, mas por que... Quantos de nós médicos brasileiros já foram a Cuba ver tratamentos? Na área do meu amigo Cláudio, quando você falou da retinose pigmentar. Verdadeiros absurdos. Absurdo, na verdade. Cura do vitiligo, coisas absurdas. E vários outros. Florentino, Conversemos com médicos brasileiros que foram a Cuba para ver a condição. Florentino, eu concordo. Nós não acreditamos no número de Cuba. Eu concordo com você. Eu acho que são informações que não são verídicas, nunca foram auditadas. Elas são fornecidas ao bel prazer e dentro dos interesses que Cuba tem e que alguns querem, dentro dos seus interesses, também aceitar. E eu concordo com você. Agora, para o nosso caso, nós estamos formando médicos na perspectiva daquilo que a sociedade vai precisar para os próximos 10, 20 anos, ou nós estamos formando os médicos ainda nos moldes do passado? Quer dizer, com tanta incorporação tecnológica, eu acho os nossos médicos muito bons tecnicamente, mas não vejo neles perfis de liderança. Qual é a sua visão a respeito da formação dos médicos? Vou aproveitar para pegar uma carona no que disse o Cláudio. Por que os médicos não dizem com todas as letras, como você está dizendo agora, nessa análise da medicina cubana, assim, que tal faculdade ou tal faculdade tem que ser fechada, porque é uma fábrica de perigos públicos, né, disfarçados pelo jaleco. Por que não dizem com clareza? Já dissemos. Nós acreditamos que precisa mudar, que precisa mudar realmente a formação médica do nosso país, direcionando para as necessidades do nosso povo. O governo faz uma avaliação, Augusto, que é do ENAD. Ele avalia as escolas, em termos de desempenho dos alunos, corpo docente, estrutura física, e pontua, e publiciza. Só não acontece absolutamente nada se tem nota baixa. É um exagero, talvez, dizer que não acontece nada, porque o governo publica e diz assim, como já aconteceu, vou suspender o vestibular durante 1 ano para essa escola. Já aconteceu de uma comissão de notáveis recomendar fechar a escola médica, entregar o relatório ao Ministério e o Conselho de Educação vai e revoga, Conselho Nacional de Educação. Temos certamente escolas médicas abertas nesse país que deveriam estar fechadas. Cristiane. Doutor, voltando nessa questão do médico de família, né? Hoje é muito difícil encontrar algum médico, jovem médico, que queira ser pediatra ou que queira ser médico de família, né? Porque o que a gente tem visto é que as faculdades acabam formando esse médico para o mercado privado de saúde. Então, ele tem essa especialização precoce e vai trabalhar no mercado privado. Como reverter isso? É possível fisgar esses jovens estudantes e convencê-los, enfim, a fazer saúde de família, que de fato é o que pode reverter o quadro que a gente tem visto, né, no Brasil? Sim, é possível. Nós defendemos isso, inclusive, Cristiane. Só que para que isso ocorra, precisa ser valorizado esse profissional. Imaginemos que eu me formei numa faculdade de medicina, eu faço residência em medicina de família e comunidade e vá trabalhar em Crateús, a cidade que eu nasci. Tá bem? Quando eu chego lá, eu não tenho um emprego formal. Ou se eu tenho um emprego formal, é algo em torno de R$2.000 por 20 horas de trabalho. E aí, vários e vários médicos estão numa cidade, depois atrasa o pagamento, os filhos crescem, não tem uma escola boa para eles estudarem, e eles têm que migrar para um outro centro. O que a gente defende com a carreira de Estado? Aos moldes com algum segmento do judiciário, doutor Martim, em que o médico fique naquele pequeno município um determinado período, depois ele migre para um outro maior, como existem as instâncias do judiciário. Imagina que um médico vai para uma cidade dessa, que nós conhecemos bem o Brasil inteiro, e os filhos crescem e vão estudar onde, Cristiano? E o governo que nesse momento incentiva recém-formados irem para a atenção básica. E aí eu fiz
o treinamento adequado, a residência em medicina de família, e vou trabalhar com outro que não fez o treinamento, ganhando a mesma coisa, concorrendo diretamente comigo. E se aquele menos qualificado se submeter a determinadas coisas, ele toma o meu lugar. Por quê? Porque não existe uma política de fixação do médico nos pequenos municípios. É uma pergunta em relação à perspectiva de futuro mesmo. Mesmo com toda essa crise que a gente vive na saúde, com todos os desafios, o vestibular de medicina continua sendo assim, um dos mais concorridos, se não o mais concorrido em muitas universidades. Isso não são poucos os jovens estudantes que entram com brilho no olhar, enfim, e com desejo de ser médico. E uma vez eu ouvi de uma paciente, doutor, a gente sabe que vocês, na maioria, não são nem mercenários, nem missionários. São profissionais querendo fazer um trabalho decente e digno. E acho que os governos, às vezes, subestimam, focam muito na questão salarial, o quanto é importante a condição de trabalho. O que você acha que explica, mesmo com tudo isso que a gente vê, essa grande mobilização de jovens para seguir a carreira médica? É a oferta de trabalho? É a paixão? O que é para você que explica? São vários fatores, Davi. Eu tenho muita sorte na vida e tenho 3 filhos lindos, maravilhosos. Amanda, Daniel e Maria. Amanda tem 19 anos, faz 3º ano de medicina. O Daniel tem 17, quer ser médico. A minha pequena de 12, a Maria, diz que vai ser médico. Você não obrigou. Certamente, não, de jeito nenhum. Certamente o que ocorre? Eles veem o exemplo do pai e eles veem que tem perspectiva para trabalhar de maneira adequada, ter boa condição de trabalho, ajudar as pessoas e ser feliz. Porém, Davi, eu posso assegurar que o momento no país desse ano de 2013 para cá fez vários jovens desistirem de medicina. Pelo achaque que o governo fez de dizer que os médicos são xenófobos, elitistas, não gostam de pobre. Nós todos que estudamos em escolas, quer públicas ou privadas, faz parte da nossa formação o tempo inteiro trabalhar com os doentes do SUS, com os pobres. Eu trabalho com doente pobre e rico, e se pudesse só trabalharia com pobres. Quem não quer ser médico, ajudar as pessoas? Faz parte do ser humano gostar de ajudar as pessoas. E ser médico certamente é uma coisa que lhes possibilita fazer isso. Temos 1 minuto. Martim, tem que fazer uma pergunta rapidíssima e a tua resposta é mais concisa. É uma pergunta bem rápida, já que o tempo está esgotado. Os médicos brasileiros estão submetidos ao CRM, que eu conheço esse órgão como advogado e é extremamente rigoroso. Pergunto, o mais médico se submete ao CRM uma vez que a gente não sabe a quantidade, segundo o senhor, não sabemos a quantidade, localização desses médicos, eles estão submetidos em falta ética, falta disciplinar ao CRM? Não. O CRM não pode intervir porque eles não têm registro nos CRMs. O registro dado a esses médicos é pelo Ministério da Saúde. E a quem reclamar? Ao Judiciário. Qualquer dano que ocorra, que o Judiciário investigue e puna quem possibilitou que eles trabalhassem aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Cláudia Colucci, da Cristiane Segato, do Cláudio Lotenberg, do Davi Oliveira de Souza, do Martim de Almeida Sampaio, dos tuiteiros convidados, do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a presença da doutora Denise Steiner, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E agradeço aos nossos telespectadores que nos acompanharam até agora e, em especial, ao doutor Florentino Cardoso, que veio de Fortaleza para nos conceder esta entrevista. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.